Em 5 segundos, rotativa sonora. A partir de agora entra no ar o mais completo informativo de Jaboticabal e região. Rotativa sonora. Os principais fatos e acontecimentos, prestação de serviço, espaço aberto para a comunidade, informação local e regional e um completo noticiário policial. Você confere agora em Rotativa Sonora. Em continuidade à participação dos candidatos ao pleito eleitoral 2016, hoje a primeira parte do candidato José Carlos Ori. Viagem literária acontece nesta terça-feira, dia 20. Secretaria de Planejamento convoca contemplados para vistoria obrigatória nos apartamentos Vida Nova 1 e 2. Será realizado hoje a sessão ordinária na Câmara Municipal de Jaboticabal. 674 acusações de crimes praticados por 31 denunciados em um desvio de verbas municipais que pode chegar mais de 2 milhões. Saldo devastador na política de Ribeirão Preto. Professores têm até o dia 2 para se cadastrar na atribuição de aula. Faculdade mais conceituada nos Estados Unidos oferece 20 cursos online gratuitos com certificado. Saiba quais são os cursos disponíveis e como se inscrever em Rotativa Sonora. As notícias regionais e de Jaboticabal com Rogério Constantino. O relógio marca 11h04. Rotativa Sonora, o maior e melhor noticiário de Jaboticabal e região. Oferecimento. Sistema Prever, com você em todos os momentos de sua vida. Rotativa Sonora, porque informação de verdade só aqui na Vida Nova. Liderança absoluta em jornalismo. Bom dia, no ar a Rotativa Sonora. Hoje é segunda-feira, 19 de setembro de 2016. A apresentação é de Geisa Carla e Matheus Alexandre. Redação e edição, Matheus Alexandre e Geisa Carla. A técnica central é de Geisa Carla. Direção de jornalismo, Jorge de Belo. Participações especiais dos jornalistas Isilda Reis e também Rogério Constantino. Direção geral é de César Tomé. 11h05. No início de Rotativa Sonora, vamos às notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco iniciou a semana celebrando a missa na capela da Casa Santa Marta na manhã desta segunda-feira. Em sua homilia, o pontífice se inspirou no Evangelho do dia, extraído de Mateus, para falar da luz da fé e dos perigos que podem apagá-la. Proteger a luz, disse ele, é proteger algo que nos foi dado como dom. E se somos luminosos neste sentido, por ter recebido o dom da luz no dia do batismo. O Papa recordou que nos primeiros séculos da Igreja, assim como em algumas igrejas orientais, ainda hoje o batismo se chama a iluminação. Francisco prosseguiu dizendo que esta luz não deve ser encoberta. Se você cobre esta luz de fato, se torna morno ou simplesmente um cristão de nome. A luz da fé, disse ainda, é uma luz verdadeira, que Jesus nos dá no batismo. Não é uma luz artificial, uma luz maquiada. É uma luz suave, serena, que não se apaga mais. Francisco então falou de uma série de comportamentos que podem esconder esta luz, recordando os conselhos que o Senhor nos oferece justamente para que esta luz não se torne obscura. Antes de tudo, exortou não deixar esperando quem necessita. Mai rimandare il bene non tollera il frigo. Il bene è oggi. Jamais adiar o bem. O bem não tolera ficar na geladeira. O bem é hoje. E se você não o fizer hoje, amanhã não haverá. Não esconder o bem para amanhã. Isso de vai, passa depois, o darei amanhã, encobre fortemente a luz. E também é uma injustiça. Outro modo são conselhos para não encobrir a luz. Não tramar o mal contra o seu próximo, pois ele confia em você. Mas quantas vezes as pessoas têm confiança numa pessoa e esta trama o mal para destruí-la, para sujá-la, para que seja ignorada. É o pequeno pedacinho de máfia que todos nós temos à mão. Quem se aproveita da confiança do próximo para tramar o mal é um mafioso. Mas eu não pertenço a, mas esta é a máfia.
se aproveitar da confiança, e isso encobre a luz, faz com que se torne obscura. Toda máfia é obscura. Ogni mafia è oscura. O Papa então destacou a tentação de sempre brigar com alguém, o prazer de brigar até com quem não nos fez nada de mal. Sempre, constatou ele, procuramos alguma coisa para brigar, mas no final brigar cansa, não se pode viver. É melhor deixar passar, perdoar, fingir não ver algumas coisas, não brigar continuamente. Un altro consiglio che dà questo padre ai figli per non coprire la luce. Non invidiare l'uomo violento. Outro conselho que este pai dá aos filhos para não cobrir a luz. Não invejem o homem violento e não se irritem por todos os seus sucessos, porque o Senhor tem horror do pervertido, enquanto a sua amizade do Senhor é para os justos. E muitas vezes nós, alguns, temos ciúme, inveja daqueles que têm coisas, que têm sucesso, o que são violentos. Mas repassemos um pouco a história dos violentos, dos potentes. É tão simples. Os mesmos vermes que nos comerão, comerão eles também, os mesmos. No final, seremos todos iguais. Invejar, o poder, ter ciúmes, isto cobre a luz. Il potere, avere gelosie, questo copre la luce. Neste ponto, disse o Papa, fica o conselho de Jesus. Sejam filhos da luz e não filhos das trevas. Sejam guardiões da luz que lhes foi dada no dia do batismo. E ainda, não a escondam debaixo da cama, mas cuidem da luz. E para proteger a luz, destacou ele, existem estes conselhos para serem praticados todos os dias. Não são coisas estranhas. Todos os dias vemos estas coisas que encobrem a luz. Che lo Spirito Santo che tutti noi abbiamo ricevuto nel battesimo ci aiuti. Que o Espírito Santo, que todos nós recebemos no batismo, nos ajude a não cair nestes brutos hábitos que encobrem a luz e nos ajude a levar adiante a luz recebida gratuitamente, aquela luz de Deus que faz tão bem, a luz da amizade, a luz da mansidão, a luz da fé, a luz da esperança, a luz da paciência, a luz da bondade. Que o Signore ci dia questa grazia. Onze horas e 10 minutos. Boletim CNBB. A mensagem da CNBB para as eleições 2016 ressalta a importância da fiscalização e denúncias de casos de compra de voto e uso da máquina administrativa nas campanhas. Também chama atenção para que sejam observados os custos das campanhas com combate à prática do Caixa 2. O Bispo Auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, fala sobre as questões que devem ser observadas nas campanhas. Principalmente quando se trata de reeleição, há o perigo da utilização do que nós chamamos de máquina pública. Há esse perigo. Há o perigo das pessoas que estão buscando a reeleição de terem certa facilidade de colocarem a máquina a serviço da eleição. É preciso fiscalizar isso, não só fiscalizar, como também fazer a denúncia. O outro elemento importante que precisamos combater é a compra de voto. É quase uma maneira brasileira de participar das eleições. Eu quero saber quanto eu vou receber para dar o meu voto. Ora, isso não é um voto limpo. Não é um voto transparente. O voto transparente é aquele que eu escolho o meu candidato, a minha candidata. Eu não troco o meu voto. Para dizer mais claramente, eu não vendo o meu voto. Eu não permito que alguém deseje comprar o meu voto. Se alguém desejar comprar o meu voto, eu denuncio. Esse elemento ele é muito importante para que realmente as eleições sejam transparentes. E mais, que sejam eleitas as pessoas com maior possibilidade de fazer um bom governo nos nossos municípios. Vender o voto não é ético. Para o cristão, eu quase diria, vender voto é pecado. Porque eu estou trocando a minha responsabilidade, eu estou trocando a minha responsabilidade evangélica da minha comunidade, pela minha comunidade, por dinheiro. Dinheiro pode ser um tijolo, dinheiro pode ser telha, dinheiro pode ser casa, dinheiro pode ser qualquer elemento com o qual nós podemos aferir uma determinada quantidade. Então, nós queremos eleições muito limpas. E nós queremos participar ativamente das eleições como cristãos, católicos, pessoas de boa vontade, dando o nosso voto livremente. Não vamos vender o nosso voto, não vale a pena vender o voto.
vale a pena sim participar ativamente e escolhermos os melhores para governarem o nosso município. A mensagem da CNBB sobre as eleições municipais está disponível no site da entidade www.cnbb.org.br. De Brasília, Larissa Carvalho, assessoria de imprensa da CNBB. Rotativa Sonora, meio século de audiência e credibilidade. 11h13. Ontem, domingo, dia 18 de setembro, terminou a semifinal do campeonato realizado entre as paróquias de nossa cidade. Ouça os resultados. Catedral 6-1 sobre São Benedito A. Santa Teresa 2-2 sobre São Benedito B. Nos pênaltis, a equipe de Santa Teresa venceu no resultado de 11-10. No próximo domingo, a final do campeonato promete muita emoção. Catedral e Santa Teresa. Para a disputa de terceiro e quarto lugar, a equipe de São Benedito A enfrenta a equipe de São Benedito B. O relógio marca 11h14. Em continuidade à participação dos candidatos ao pleito eleitoral 2016, hoje em Rotativa Sonora, a primeira parte da participação do candidato José Carlos Ori no programa Cidade em Debate do último sábado, dia 17. Voltamos aqui com os candidatos ao pleito eleitoral 2016, majoritário, hoje recebendo o candidato a prefeito José Carlos Ori, acompanhado do seu vice Vitório de Simone. Candidato, o senhor falou aí na sua apresentação a questão de infraestrutura e também a questão, né, das necessidades que o município estão, assim, muitos recursos foram localizados e isso aumentou a possibilidade de não ter poder de investimento e às vezes até de honrar com compromissos. Uma das grandes preocupações da população a nível nacional, isso reflete automaticamente no município, é a questão do emprego. O alto índice de desemprego crescendo. E para que possa consertar as contas é preciso fazer cortes e ao mesmo tempo gerar receita para investimentos. Como é que o senhor pretende tratar essa situação? Bom, primeiramente, eu e Vitório estivemos ontem em Ribeirão Preto conversando com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, e um dos motivos foi eu agradecê-lo pela oportunidade dele ter oferecido e ter cedido para Jaboticabal uma nova escola do SESI, né? Para que todos saibam, a escola nossa do SESI foi a primeira escola com um elevador no interior de São Paulo, né? Então demonstra o tamanho e a qualidade da escola que a Fiesp e o SESI doaram para Jaboticabal. Então, na conversa com ele, nós somos exatamente um dos pontos importantes, pedir que através da Fiesp, através do Dr. Paulo Scaff, que nós possamos ter cursos de qualificação, né? Nós precisamos fazer parceria com grandes empresas, para que nós possamos promover cursos para capacitação de mão de obra. Então isso tem que ser feito hoje, em parceria com a empresa. Não adianta o Ori e o Vitório acharam, nós temos que fazer curso de soldador, sendo que não existe uma demanda disso. Vamos fazer curso de caldeireiro, e aí não tem a demanda para isso. Então nós temos que sentar, logo sendo eleito, com o empresariado, para saber qual é a maior demanda, em qual setor, e através daí ir para São Paulo, junto com essa abertura que a gente tem com o Paulo Scaff, trazer para Jaboticabal esses cursos de qualificação via Senai, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, todos devem lembrar que no meu governo nós compramos as terras em frente à Coab 3, criamos o nosso primeiro parque industrial do outro lado da rodovia, que até então não se tem algumas empresas, digamos assim, por iniciativas particulares, transpuseram a rodovia. Jaboticabal está numa localização fantástica, nós vamos de norte a sul, tem uma leste-oeste, nós temos as rodovias que cortam aqui do nosso lado, passam dentro da nossa cidade, vamos dizer assim. Então nós temos que aproveitar essa logística. Compramos, hoje nós temos no nosso parque industrial aproximadamente 50 empresas que compraram terrenos, dessas 50, 10 estão em funcionamento, já geraram emprego, estão trabalhando, né? Tem mais ou menos umas 12 em construção, né? E tem dessas outras restantes, algumas que estão pagando assiduamente seu pagamento de terra, mas ainda não estão investindo. Só que tem um grupo pequeno que não estão conseguindo pagar o seu terreno. Então qual que é a proposta minha e do Vitório? Fazer um trabalho junto a esses devedores dos terrenos, ver se a gente tira temporariamente esse débito deles, sem impor juros, sem impor multa para eles, prorroga por um prazo,
para um determinado prazo, para que eles possam investir na empresa deles, em construir, contratar mão de obra e a partir daí produzir, gerar emprego, produzir e a partir dessa produção começar a voltar a pagar esses terrenos que eles têm esse débito com a prefeitura. Uma outra coisa que eu acho extremamente importante, nós temos um desafio muito grande com a nossa juventude. Nós já também fomos ver a parte de o jovem, para que ele tenha a oportunidade do primeiro emprego. Está muito difícil de geração de emprego, mas a prefeitura pode pegar alunos de ensino médio, alunos que estão fazendo curso técnico, alunos que estão fazendo faculdade, e que eles possam trabalhar no seu contraturno, meio período, pelo menos, para fazer a sua contrapartida. Ele trabalha, recebe uma bolsa e faz a sua faculdade. Então é geração do primeiro emprego. Então nós estamos aí nos aproximando muito com o SEBRAE, ou com outras instituições, para a gente poder avançar no primeiro emprego. Uma outra coisa também, nós temos uma empresa chamada Emurja, que hoje se gasta com ela mais ou menos 70, 80 mil. Nós vamos fechar a Emurja, não é extinguir a Emurja, é fechá-la, por um período, não ter mais esse gasto de 70 mil. Com esse gasto nós vamos contratar pelo menos umas 30 a 40 pessoas, contratar pessoas, para a gente poder fazer limpeza na cidade. A cidade está muito suja, César, Então também é uma outra geração de emprego. Em resumo, a gente já está tentando achar alternativas para ajudar nisso. Outro motivo, e isso foi o Vitório, que está aqui do meu lado, fez esse primeiro contato com o Dr. Paulo Scaff ontem, para que a gente possa tentar colocar Jaboticabal numa rota, porque tudo gira em torno da Fiesp. Fiesp, para quem não ouviu falar, é Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. É uma das maiores instituições do nosso estado, muito forte, muito rica, se eu posso dizer. E a Fiesp, ela pode, de alguma forma, sendo parceira de alguns municípios, ajudar o município a ele se qualificar para receber empresas na cidade. Só que para isso tudo demanda um tempo, de conversa, de abertura, de planejamento, de ver qual é o perfil de Jaboticabal, qual a empresa que pode vir para cá, Mas uma coisa importante para quem está nos ouvindo, o parque industrial, quando determinadas empresas se consolidarem, se solidificarem em Jaboticabal, eu tenho certeza que virão empresas satélites. O que é isso? Aquelas que vêm porque são fornecedoras de material para essas empresas já instaladas. Então eu tenho certeza que em breve o nosso parque industrial da Coab 3 será, sem dúvida nenhuma, uma das maiores referências no setor de desenvolvimento industrial em Jaboticabal, será aquele parque na rodovia Faria Lima. Uma coisa que chama atenção, o candidato está dizendo em geração de emprego e geração de renda. Uma das coisas, a primeira coisa é o corte, ou seja, a gente verifica hoje uma prefeitura demasiadamente com inúmeros cargos de confiança. Em segundo momento, a gente sabe também da necessidade de pessoas que estejam comprometidas para dar o atendimento à população. E algumas ações simples no sentido de vontade política de executar, seria, por exemplo, para deixar um dinheiro dentro da cidade, e quando a gente lança a proposta, sempre existe aquela contrapartida. Vamos dizer aqui, depois eu compenso o tempo do candidato. Por exemplo, é feito um pregão para aquisição de cesta básica. Já houve oportunidade no município, existe a possibilidade também de se criar o cartão alimentação, mesmo preço que seria gasto na aquisição de uma cesta básica, dar isso em valor nesse cartão para que a pessoa pudesse fazer a compra dentro do próprio município. E uma meia dúzia sempre vem contra, dizendo que não, porque em vez de comprar comida, eles vão comprar bebida, vão comprar cigarro. Então, das duas formas, sempre existirá o risco. Por quê? Porque chegam informações, reportagem por nossa parte policial, de cesta básica que são trocadas até na boca de fumo. E são trocadas em mercearia, em bar, também em questão de cigarro e tudo mais. Quer dizer, dos males, o menor, pelo menos esse dinheiro ficaria no município, geraria dentro do supermercado, das mercearias, e é uma injeção de capital que fica no município. Como é que o senhor vê essa proposta? E segundo, já aproveitando para o senhor poder também formular, é a questão da aquisição do material escolar.
né? Isso já é em vários municípios do estado de São Paulo, é criado o cartão e aquele valor que seria para a entrega desse cartão, o material escolar entrega esse cartão, fazendo o quê? Com que esse dinheiro também fique no município, para que gere receita e automaticamente isso gere emprego. Como é que o senhor vê essas duas propostas e outros exemplos que o senhor possa ter em mente no seu projeto de governo? Bom, primeiro eu gostaria só de voltar um minutinho a respeito do outro bloco. Por favor. Quando nós falamos de geração de oportunidade, de renda, nós temos hoje uma incubadora de empresas em Jaboticabal, que nós temos capacidade de colocar pelo menos mais 10, 12 pequenos empreendedores que querem começar suas atividades. E nós temos uma Inagro, que é uma incubadora do agronegócio, que foi criada na minha época, que hoje ela está totalmente desativada, praticamente com uma única empresa, que ela deverá ser reativada, reestabelecida, uma proximidade com os agricultores para começarem seus investimentos lá. Então, tem muita coisa para fazer em Jaboticabal para avançar. Até que o senhor me permite, daria também, dentro da Inagro, aproximar mais também com o pequeno agricultor para fazer cumprir a lei geral das microempresas, para fazer a compra dos pequenos sitiantes. Perfeitamente. Então, respondendo a sua segunda pergunta, a do material escolar ele é muito mais fácil, né? Porque você faz um cartão, ele fica aqui. Então tá tudo certo. Agora, na primeira, ela já é mais difícil. Eu vou explicar por quê. Quando você faz uma licitação e você gasta mais ou menos R$100, vou pôr o babete, né? Uns R$100 para você comprar 10 kg de arroz, 6 kg de feijão, macarrão, não sei o que, frango, 2 frangos. Quando você vem uma cesta, como você compra muito, você consegue um preço maior. Se você for comprar em qualquer supermercado aquilo que a gente dá por R$100 na cesta básica... Um preço menor, desculpa. Um preço bem menor. Pagaria-se no mercado R$150, um exemplo. Então, nenhum funcionário compraria com um cartão, com R$100 no cartão, a metade do que se compra hoje. Tá? Isso é ponto 1. Segundo, a maioria das pessoas são aqueles que ganham menos. Então, a pessoa que ganha menos, ela tem uma oportunidade de ter uma cesta básica importante para ela. E como essa maioria, eu não vou ser aquela pessoa que vou ser o prefeito que vou acabar com a cesta básica deles, né? Isso aí eu não posso fazer. É uma conquista antiga disso. Então, que seja interessante, eu e Vitória, se a gente tiver condições orçamentárias, que a gente ajude no complemento através do Vale Alimentação, alguma outra coisa, para que eles possam melhorar nesse sentido, ponto. Eu, Ori, como candidato, não vou falar que eu vou tirar a cesta básica. Eu tenho certeza absoluta que mais da metade do funcionário público não compra com R$100 no cartão a metade da atual cesta básica que eles recebem, ponto. Agora, o material escolar, nós precisamos saber e definir qual seriam as regras para isso, né? Porque também, através de uma licitação sendo bem feita, você compra as coisas muito mais baratas, é isso que é interessante, né? Talvez a pessoa vai comprar, que eu não tenho noção, viu, Sérgio? Lógico. Mas a pessoa compra um caderno universitário para o seu filho, vai pagar lá R$20, né? E a qualidade dele talvez possa ser aqui um pouco melhor. Mas se você compra através de uma licitação, você pode comprar bem mais barato. Então essa é a grande vertente, se eu posso dizer, que são as licitações. Quando as licitações são bem feitas, bem cuidadas, né, pelo departamento de compras da prefeitura, nós conseguimos preços fantásticos, né? Então aí dá para fazer essa melhoria para Jaboticabal. Mas é uma possibilidade de ser estudado. Porque... Sabe, César, outra coisa que é importante, quando se faz em licitação, hoje não tem licitação onde um único fornecedor ganha tudo. Por que alguém que tem uma capacidade de empresa aqui em Jaboticabal não luta para vender o arroz para merenda nossa? Por que o outro que tem mais abertura, que consegue comprar ou ser intermediador, não sei qual que é a forma mais correta, por que ele não pode vender o feijão para a cesta básica? Por que alguém aqui que seja aqui um grande empresário que não possa vender para nós o frango resfriado para nós? Enfim, o próprio comércio ele também tem que começar a ser competitivo, né? Não pode achar simplesmente que a licitação está feita. A licitação não é feita para uma empresa, a licitação ela é aberta para todas as empresas. E chega na hora da licitação, César, muitas das nossas empresas elas não estão habilitadas por documentos, que são muito exigente os documentos, não estão habilitadas a concorrer. Então é importante que ela concorra. Vamos supor, eu sou de uma livraria.
Por que se eu faço uma boa compra, se eu tenho um fornecedor bom, competitivo, por que eu não posso fornecer o lápis? Por que eu não posso fornecer o caderno? Por que eu não posso fornecer o papel sulfite? Eu preciso ser competitivo e entrar nessas concorrências, entendeu? Você acaba crescendo. É que às vezes as pessoas têm uma visão muito simples. Não, é que está fazendo lá só empresa grande. Não, eu posso ser uma empresa pequena, mas um item eu posso vender, entendeu? Se vende tudo picotado, vamos dizer assim. Ok. Bom, candidato, nós voltamos aqui ao tema. O tema agora é crescimento, e nós temos que falar aqui também na questão de como, por exemplo, para ir para a Serra Pelada não precisa ter nenhum mega resort lá, não precisa nada, porque lá tem alguma coisa que chama atenção, que é o ouro, e a pessoa sai de qualquer forma, se sujeita a qualquer coisa para ir buscar aquilo. O senhor dizia aqui a questão de Jaboticabal. Qual é o know-how que Jaboticabal precisa? Nós tivemos aqui num passado muito perto, e ainda continua, a questão da cerâmica, que por vários motivos, né, houve a vinda do galão de água e tantos outras que agregaram para que houvesse aí uma desaceleração na questão disso. Mas muita mão de obra especializada nesse setor ficou, né? E Jaboticabal, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, Pedreira, Jaguariúna, ali ao lado, ou Porto Ferreira, eles optaram para a questão da cerâmica artística. Então, Jaboticabal hoje, o seu know-how, a gente verifica grandes instituições escolares que são indústrias, mas de cabeça pensante. Como é que o senhor visualiza essas duas situações? Como que o senhor pode, né, como numa administração, colaborar para isso? E também a sua aproximação, vamos citar aqui a Unesp, né? O senhor fez isso na sua administração passada. Como é que o senhor vê a atual situação? É possível? O que dá para avançar? Bom, primeiro, quando se fala de Unesp, né, Unesp eu posso dizer que uma das maiores riquezas que nós temos na nossa cidade. Quando eu falo de Unesp, eu não posso deixar aqui de falar do São Luís. A Faculdade de São Luís é a outra pérola também na cidade. Óbvio que não tem a estrutura governamental que tem do governo do estado, que tem 1% do ICMS voltado para as Unesp, enfim, é diferente. Mas, queira ou não, é uma riqueza. O São Luís é uma riqueza nossa, jabuticabalense, né? Então são coisas importantes que a gente tem que aprender a estar próximo. Então o novo governante hoje, qualquer governante do país, ele precisa estar perto das instituições. O que nós precisamos da Unesp? Nós precisamos da parceria deles no desenvolvimento de tecnologia. Então não é possível uma prefeitura pensar em um pequeno parque de desenvolvimento tecnológico se não for via Unesp. A Unesp é detentora das maiores inteligências da nossa cidade em determinados setores da agropecuária, né? Então isso é extremamente importante. Nós podemos avançar muito nesse setor de desenvolvimento de tecnologia com a Unesp, mas para isso nós precisamos achar 1, 2 ou 3 colaboradores, eu posso dizer, da Unesp para encabeçar esse processo de desenvolvimento com a prefeitura. A prefeitura tem que ir para São Paulo também, procurar a Secretaria do Desenvolvimento e de Tecnologia. Para quê? Para pedir apoio e investimento para que a gente possa fazer esse parque de desenvolvimento de tecnologia. Porque quando a gente fala em parque industrial, a gente sempre pensa em indústria de cerâmica, indústria não sei, de fundição, essas coisas. Mas nós temos que desenvolver tecnologia. Aí nós abriríamos um leque muito importante para a nossa cidade, uma diversidade de oportunidades. Quando se fala em cerâmica, a cerâmica sempre foi a grande riqueza do nosso município, né? Quantas e quantas milhares de famílias, quantos pais de família já formaram seus filhos, educaram, deram toda uma estrutura trabalhando dentro da cerâmica de Jaboticabal. Então, veio essa crise dos potes, dos filtros diferenciados, blá, 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 mas Jaboticabal é muito competitiva, viu, César? Ela consegue, mediante a crise, ver algumas cerâmicas não resistiram, mas uma boa parte delas se autossuperaram, venceram os obstáculos, contornaram as adversidades dos concorrentes, mas avançamos muito, né? Hoje temos aí empresas com uma diversidade, uma abertura não só no país, mas internacionalmente, exportando os nossos filtros, mantendo a famosa tradição. Então, para a gente trazer isso, uma das coisas importantes que eu preciso tentar fazer é exatamente buscar uma alternativa de descobrir qual outra particularidade que Jaboticabal pode ter no sentido de fortalecer. O que é isso? O comércio ele tem que crescer. O comércio é um setor onde ele tem que avançar. Por exemplo, eu não vou só citar o nome por uma questão de ética. Eu e Vitória nós temos visitado muitas lojas do comércio, muitas, né? Não conseguimos todas porque são muitas ao redor desse período de campanha. Mas me surpreendeu muito quando eu entrei em uma loja, né?
Entramos numa loja, os funcionários já estavam nos esperando 10 para as 8 da manhã, mais no fundo da loja, tal. A porta estava fechada, abriram a porta, eu e Vitória entramos, eu, Vitória e Adriana, tal, e fomos até o fundo. Quando nós chegamos, tinham lá pelo menos um rapaz que a gente entendia como um ajudante direto do gerente. O gerente não estava de lá, o gerente era de fora. E estava esse rapaz, que é de Jaboticabal, e tinha mais ou menos 15 meninas. As 15 meninas, e eu vou falar meninas que são meninas jovens ainda, né? E mais esse rapaz. Se você vê o atendimento, porque você que está me ouvindo, preste bem atenção, vocês estão me ouvindo. Hoje em dia, nos dias de hoje, o político está com uma visão muito desgastada. Então hoje pedir voto não é uma coisa fácil, sabe? Porque hoje as pessoas não acreditam. Hoje as pessoas estão desacreditadas com o político. A gente sabe que tem pessoas distorcidamente, moralmente, em todos os setores da sociedade. Mas a política está muito exagerada, né? O mundo político está criando coisas complicadas. Mas voltando, 8 horas da manhã, um grupo para receber político, para ter que ouvir político. Você imagina como é meio desconfortável, se é que é assim que eu tenho que dizer. Se você vê esse grupo atender, apertar as nossas mãos, minha do Vitória e da Adriana, com um sorriso na boca, mas todas de uma forma uniforme. O que é isso? Eu cheguei pro rapaz, que é o adjunto ali do gerente, e falei assim, caramba, como é que todo mundo está sonhando desse jeito? Elas são treinadas e preparadas uma vez por semana para que elas mantenham o padrão de atendimento e de acolhimento dos nossos fregueses. Então o que significa isso? Eu vou dizer uma coisa, eu estou em campanha, eu não consigo esquecer essa loja pelo nível da qualidade do atendimento. Então isso teria que ser feito, César, de uma forma uniforme. O nosso comércio tem que priorizar essa qualidade no atendimento, dar como prioridade. Para quê? Para que nós possamos fortalecer ainda mais a qualidade, para fazer com que o munícipe tenha vontade, o desejo de ir nas lojas jabuticabalenses, no shopping, em todos os lugares, porque o atendimento é padronizado, o atendimento é de qualidade, é o sorriso estampado, é o bom dia com alegria, é a mão no ombro na hora que a pessoa está indo embora, carrega a sacolinha da pessoa até a porta da saída, sabe? São gestos pequenos que fazem a diferença e que mostram que o comércio de Jaboticabal, ele é forte, ele é maior. Mas para isso vamos trabalhar junto. E a prefeitura pode ser a grande parceira da associação comercial, do CDL, do sindicato, todos envolvidos com o comércio. Mas para isso não adianta eu hora e pensar. O comércio precisa entender que quer fazer isso e a gente poder avançar junto. O enfeite de Natal. Hoje não tem prefeito que consiga iluminar uma cidade, só a prefeitura. Nós temos que fazer parcerias. O CDL entra com uma ajuda, a associação comercial entra com uma ajuda, a prefeitura entra com a sua ajuda. Todos ajudam um pouco e nós podemos ter um período natalino muito iluminado em Jaboticabal, mas desde que todo mundo faça um pouco a sua parte. Eu acho que é a nova forma de administrar uma cidade. Muito bem, candidato, tempo, primeiro bloco esgotado. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios 2 da Rádio Vida Nova o candidato ao pleito eleitoral 2016, majoritário, José Carlos Ori, e o seu vice, Vitório de Simone. Rotativa Sonora, meio século de informação e credibilidade. 11 horas e 36 minutos, Rotativa Sonora vai ao seu primeiro intervalo comercial. Você está acompanhando Rotativa Sonora. 24 horas com você, 1210 kHz, Rádio Vida Nova. Supermercados Cogiba oferece para você os melhores produtos e ofertas. Padaria, açougue e com o melhor hortifruti direto do produtor. De segunda e terça-feira tem o especial hortifruti. De quarta a sábado, ofertas especiais. Supermercados Cogiba, restaurante com a melhor comida da cidade. Venha saborear os diversos tipos de pratos com qualidade e ótimo preço. Todos os dias, de segunda a sábado, no horário das 11 às 14 horas. Lembrando que os Supermercados Cogiba faz entregas a domicílio. Supermercados Cogiba, 2 endereços em Jaboticabal, Avenida da Saudade 336, bairro X, telefone 3203-1723 e Rua Professor Valdir Pedro Morano, número 750, bairro Industrial, telefone 3209-4028. E atenção, clientes! Supermercados Cogiba, aberto até às 21 horas. Ah, outra coisa, não esquece o protetor solar antes de sair, tá? Promete pra mim? O sol tá muito forte. Tá, prometo, vai. Ih, eu não ouvi. Ah, prometo. Ótimo. A Unimed agradece e tenha um bom dia. Valeu. Nossos clientes são mais do que clientes.
Afinal, nossa vida é estimular você a cuidar da sua. 15 de setembro, Dia do Cliente. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Rádio Vida Nova. Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Jaboticabal facilita o acesso a vários benefícios. Então, você, profissional do CREA, associe-se já na Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal. Maiores informações, ligue agora 3203-1605 ou acesse areajaboticabal.org.br e conte com benefícios como este. Atenção profissional registrado no CREA. Você conhece a Mútua, a sua caixa de assistência? São vários benefícios assistenciais, sociais e previdenciários para os associados. Saiba mais em mutua-sp.com.br. Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Maiores informações, ligue 3203-1605. Área e você, muito mais forte. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Quermesse em louvor a Nossa Senhora Aparecida, no Barracão de Festas, nos dias 17 e 24 de setembro, 1 e 8 de outubro, a partir das 19h30. No dia 9 de outubro, um delicioso boi no rolete, a partir das 11 horas. Venda de convites antecipados. Participe com sua família. Rádio Vida Nova. Grande promoção na Ótica Diniz. Neste mês de setembro, você compra o seu óculos de grau completo e ganha um lindo óculos solar nas Óticas Diniz. Na rua Rui Barbosa, número 808, centro de Jaboticabal. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Fique muito atento para este recado da Teto. Aguarde para comprar pisos e revestimentos a partir de quinta-feira. Serão 3 dias do Super Feirão de Pisos e Revestimentos da Teto Materiais para Construção. Será quinta, sexta e sábado. O maior feirão de pisos e revestimentos com preços de até 50% de desconto. Lembre-se, nos dias 22, 23 e 24, na Teto Materiais para Construção. Rádio Vida Nova. Nota de falecimento. Faleceu aos 80 anos Antônio Loraski, filho do senhor Carlos Loraski e senhora Carlota Cruzato. Deixa viúva a senhora Terezinha Bota Loraski. Deixa os filhos Antônio, dolo falecido, Isildinha, Isabel, Luiz Carlos e Júnior. O sepultamento será realizado hoje às 17 horas, saindo o féretro do Complexo Funerário Terra Nossa, Prever, Avenida 15 de Novembro, 1920, via de acesso João Honório Cardoso, seguindo para o velório municipal local. Faleceu, aos 80 anos, Antônio Loraski, conforme o comunicado da funerária Santa Isabel. Rádio Vida Nova. Segurança e garantia só na Eletrofil. A loja mais completa igual você nunca viu. Desde o básico até o acabamento. Tudo em materiais elétricos. Na fazenda, no sítio, na empresa ou em casa. Eletrofil, a qualidade que ilumina. Telefone 3209-3070. Eletrofil. O Prever sabe como o amparo é importante no momento de dor. Por esse motivo, Jaboticabal ganhou o Complexo Funerário Terra Nossa para dar suporte a todos, indistintamente. No momento de maior fragilidade da perda de um ente querido, agora é possível encontrar em Jaboticabal um espaço agradável construído para acolher, amparar e cuidar. Complexo Funerário Terra Nossa. Informações pelo 3202-8391 ou prevejaboticabal.com.br. Sistema P. Rádio Vida Nova. Conheça e adquira já o seu cartão Express Saúde. Com apenas uma anuidade você terá à sua disposição médicos nas diversas especialidades, dentistas, psicólogos, laboratórios, serviço de radiologia e demais serviços de acesso à saúde, sem carências, sem limite de idade, possibilidade de inclusão de dependentes e em condições que não onera o seu orçamento. A Express Saúde está com seu escritório na Avenida do Carmo, 579, sala 3, ou pelo telefone 3202-7678.
Rádio Vida Nova. No dia 22 de setembro, a Rádio Vida Nova faz aniversário. E quem ganha o presente é você, amigo e ouvinte. Para comemorar os 82 anos de emissora, a equipe da rádio vai realizar uma confraternização das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas. É dia 22 de setembro. Venha cantar os parabéns com a equipe Vida Nova. Participe desse momento especial. Contamos com sua presença. Rádio Vida Nova. Voltamos a apresentar Rotativa Sonora. Onze horas e 43 minutos. A Prefeitura de Jaboticabal, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, convoca os beneficiários dos condomínios Vida Nova 1 e 2, que ainda não realizaram a vistoria obrigatória, que façam impreterivelmente na próxima sexta-feira, dia 23. O horário para a realização das vistorias para os contemplados do Vida Nova 1 acontecerá das 8 às 9h30. Para os contemplados do Vida Nova 2, será das 9h40 às 11h20. A Secretaria de Planejamento informa que esta será a última chamada e a ausência acarretará na perda do imóvel e posterior chamada do suplente. Ouça os nomes dos convocados Vida Nova 1. Ana Cristina Magione. Sueli de Fátima Zamboni. Marília Eliana Mâncio. Hipólito Tavares Filho. Ana Paula Luiza da Silva. Soraya Cristina Rodrigues dos Santos. Thaís Gonçalves Dias. Débora Pereira de Souza. Matheus Garcia dos Santos. Jaqueline Jerusa Arruda do Prato. Alessandra de Souza Rondon. João Emergilildo da Silva. Paulo Henrique Balbino. Ernesto de Araújo. Janaína Risse Pianco. Carlos Henrique Pfeiffer Nogueira. Selma Camilo Bonfim Luz. Daniel Cristina Castilho. Vera Lúcia de Oliveira. Ouça agora Vida Nova 2. Luiz Antônio Amaral. Suelen Frisas. Cristina Correia Abrucese. Josiane de Souza dos Santos. Larissa Barbeta Castro. A lista de contemplados com pendência de documentos. Rosalina Ferreira da Conceição Cândido. Cleide Elias dos Santos. Cleonice Radaeli Alves. Os três contemplados, falta a procuração para levar aí para os responsáveis da Vida Nova 1 e Vida Nova 2. Agora 11 horas e 45 minutos. Bom dia a todos. E acontece hoje na Câmara Municipal de Jaboticabal mais uma sessão ordinária, onde os senhores vereadores estarão reunidos e na ordem do dia 4 projetos, sendo que os mesmos tratam de denominação de área pública e também de concessão de bem-uso. E essa é a pauta da ordem do dia de hoje na Câmara Municipal. A Rádio Vida Nova transmite a partir das 20 horas ou após o início na Câmara Municipal a sessão de hoje a partir das 20 horas na Câmara Municipal de Jaboticabal. Eram essas as notícias do Legislativo de Jaboticabal. Vamos aguardar, traremos a cobertura amanhã aqui em Rotativa Sonora. Obrigado, Geis, obrigado, Matheus, e principalmente a você, rádio ouvinte, por nos permitir adentrar a sua casa. Tenham todos uma excelente tarde. Rotativa Sonora, meio século de informação e credibilidade. 11 horas e 46 minutos. Acontece amanhã, terça-feira, a Viagem Literária 2016, na Biblioteca Pública Municipal Júlia Luiz Ruete. A programação prevê diversas atividades, das 9 às 14 horas. A entrada é gratuita. O evento já é tradicional e conta com a participação da população. O programa Viagem Literária é promovido pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Estado da Cultura, sob a coordenação do Sistema de Bibliotecas Públicas e Comunitárias. Nesta edição haverá um total de 15 atrações em 85 cidades do estado. Grupos e contadores realizarão 170 contações de histórias. De acordo com o diretor de cultura Abel Zeviani, o programa Viagem Literária é dedicado à valorização das bibliotecas públicas e visa o incentivo à leitura. Neste ano, o intuito é proporcionar maior interação entre o público e a literatura de forma lúdica e divertida. Entre os convidados selecionados, o evento conta com a companhia Satotonha,
que apresentará em Jaboticabal e cidades da região. Fundada nos anos de 2000, a companhia foi inspirada na personagem de José Lins de Rego, Velha Totonha, contadora de histórias que circulou no passado por vários povoados do interior. Reúne atores, contadores de histórias, músicos e educadores que atuam em escolas, hospitais e vilas, desenvolvendo projetos em parceria com editoras, livrarias, SESC, ONGs e instituições públicas. O relógio marca agora 11 horas e 47 minutos. Rotativa Sonora vai a um breve intervalo comercial. Você está acompanhando Rotativa Sonora. 24 horas com você. 1210 kHz. Rádio Vida Nova. Associação Comercial, Industrial e de Agronegócio de Jaboticabal, o ponto forte de desenvolvimento de nossa cidade. A ACIAJA está preparada para dar total apoio a você, comerciante, empresário ou produtor rural de Jaboticabal que acredita e investe em nosso município. A ACIAJA, a força da nossa união. Rua São Sebastião 179, fone 3202-8625. Associação Comercial, Industrial e de Agronegócio de Jaboticabal. Casa Modelo de Taquaritinga apresenta Roupa Nova em Jaboticabal, com todo o amor do mundo. Dia 23 de setembro. Convites com desconto. Posto do Fu, Óticas Carol, Padaria Casarão e Jaboticabal Shopping. Ingressos online, guichê web, mesas e camarotes. 3204-2620. Dia 23 de setembro. Tem Roupa Nova em Jaboticabal. Rádio Vida Nova. Ah, outra coisa, não esquece o protetor solar antes de sair, tá? Promete pra mim? O sol tá muito forte. Tá, prometo, vai. Ih, eu não ouvi. Ah, prometo. Ótimo. A Unimed agradece e tenha um bom dia. Valeu. Nossos clientes são mais do que clientes. Afinal, nossa vida é estimular você a cuidar da sua. 15 de setembro, Dia do Cliente. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Rádio Vida Nova AM. Voltamos a apresentar Rotativa Sonora. 11 horas e 50 minutos em Rotativa Sonora, participação da jornalista Isilda Reis. Bom dia aos ouvintes da Rotativa Sonora. Saldo devastador na política de Ribeirão Preto. A maior operação de combate à corrupção da história de Ribeirão Preto apresentou à Justiça 674 acusações de crimes praticados por 31 denunciados até agora. Todos são réus. O levantamento foi feito com base nas 3 denúncias encaminhadas pelo Ministério Público Estadual à 4ª Vara Criminal em 9 de setembro. Deflagrada no dia 1º de setembro pela Polícia Federal e Ministério Público Estadual, a operação identificou crimes que vão de fraudes em licitações a recebimento de propinas. As investigações começaram em fevereiro de 2015 e envolvem fraudes em contratos do poder público que, somados, segundo as investigações até agora, chegam a 203 milhões de reais, realizando um verdadeiro estrago na política local. Até o momento, 9 vereadores foram afastados do mandato, 2 braços direitos de Darcy Vera, do PSD. Os ex-secretários Marco Antônio dos Santos, Lair Luquezzi foram presos e a prefeita teve sua avaliação junto à população ainda mais destroçada. 97% dos munícipes desaprovam sua gestão, segundo pesquisa Ibope, contratada pela EPTV. E a investigação ainda não terminou. As denúncias oferecidas pelo MP envolvem 3 dos 4 núcleos de corrupção do Poder Público Municipal. Compra de apoio na Câmara em troca de apadrinhamentos na atmosfera,
desvio de dinheiro no DAERP e propina para antecipação de pagamentos da Prefeitura. Professores têm até o dia 2 para se cadastrar na atribuição de aula. Professores da rede estadual de ensino têm até o dia 2 de outubro para se cadastrar no processo de atribuição de aula ou classes, como explicou a Secretaria Estadual de Educação. Docentes efetivo e não efetivo devem participar. A inscrição é online e está disponível no sistema. Ao preencher o formulário, o docente define a composição de carga horária de trabalho em aulas, classes, turmas ou projetos. Outro serviço aberto neste período é o de alteração da jornada. É possível ampliar ou reduzir. Quem nos últimos meses mudou o endereço residencial ou os contatos telefônicos pode aproveitar para atualizar as informações. Os documentos comprobatórios deverão ser apresentados na unidade escolar ou diretoria de ensino em que o professor está lotado. De acordo com a Secretaria de Educação, a portaria com as orientações do processo foi publicada pela Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, na edição do Diário Oficial do dia 13 de agosto. O portal da Educação está disponível com uma página exclusiva para quem quiser saber mais informações e fazer a sua inscrição. Anote aí, educação.sp.gov.br. Harvard oferece 20 cursos online gratuitos com certificado. É isso mesmo. Você sonha em estudar em Harvard? Então esta pode ser a sua oportunidade. Não precisa nem sair da sua casa para fazer isso. A renomada instituição está oferecendo 20 cursos online gratuitos e com certificado. A universidade é uma instituição privada de educação, pesquisa e disseminação do conhecimento com sede na cidade de Cambridge, nos Estados Unidos. Seu nome é sinônimo de qualidade e respeito no meio acadêmico. Para facilitar o acesso ao ensino gratuito, a universidade disponibiliza uma plataforma online que oferece cursos para pessoas do mundo inteiro, nos mais diferentes assuntos e temas. Os cursos gratuitos são divididos em 13 áreas: artes e design, negócios e gestão, ciência da computação, economia e finanças, desenvolvimento educacional e organizacional, governo, leis e política, história, humanidades, matemática, medicina, religião e espiritualidade, ciência e engenharia e ciências sociais. Anote aí o site e faça já a sua inscrição. cursosgratuitos.info/Harvard. Boa sorte! Chegou a hora de desenvolver a sua monografia ou TCC e você ainda está em dúvidas? Não sabe por onde começar e nem como terminar? Anote aí. 99773-2224. Estamos aqui para ajudar você com trabalhos estudantis, acadêmicos em geral, dissertações, resumos, monografias, seminários, redação, TCC, tese, produção de textos em geral. Entre em contato agora mesmo. 99773-2224. Participação da jornalista Isilda Reis para a Rotativa Sonora. Tenham todos um excelente dia e até amanhã. Toda a região ligada pela informação. Na Rotativa Sonora, Região em Foco. Região em Foco. Os principais fatos e informações de nossa região. Agora na Rotativa Sonora. Região em Foco. Região em Foco. 11 horas e 56 minutos. As notícias regionais e também de Jaboticabal com Rogério Constantino. Volta em bola no Barbante. Uma ótima tarde a você, Geisa Carla. Boa tarde, Matheus, a você e a todos os ouvintes. Volta a uma no comando do Tarde Maior. Bom dia, Rogério. Bom dia, Matheus. Bom dia também a todos nós, amigos ouvintes. Nós vamos com as principais notícias da cidade, da região. Eu começo aí com os acidentes na região. Nós tivemos um acidente com 2 vítimas fatais na rodovia Sil-Chateaubriand,
onde o condutor do veículo Uno de Guaíra, Antônio Genivaldo Santos, de 39 anos, e o passageiro Reinaldo Nobre Damasceno acabaram falecendo no local. A condutora do outro veículo também foi levada ao hospital e está em estado grave, Claudiceia Campos, que teve ferimentos no choque entre os dois veículos. Segundo informações da Polícia Rodoviária, o veículo Uno transitava pela SP-425 quando se derivou para a esquerda por motivos não apurados, vindo a colidir frontalmente com o veículo 2, que seguia no sentido contrário. Em decorrência da colisão, os dois ocupantes do veículo vieram a óbito no local e a ocupante do veículo 1 foi socorrida e levada ao hospital em estado grave. Portanto, aí, esse acidente aí que acabou deixando aí 2 pessoas mortas e uma gravemente ferida na cidade de, como eu já acabei de falar, na cidade de Guaíra. Esse é um dos acidentes mais graves que aconteceu aqui na nossa região. Mas nós também tivemos um acidente que aconteceu na cidade de Pradópolis, entre uma gaiola e também um veículo Ipanema, né? Os dois veículos acabaram se chocando de frente numa estrada de terra. Gaiola é aqueles veículos adaptados para andar em terra, que o pessoal gosta tanto, né? Então, esse daí é um dos fatos que a gente destaca também. Também na Cunha Bueno, um acidente com vítima fatal na manhã de ontem. Segundo informações, o acidente se deu entre uma caminhonete Nissan Frontier preta e uma moto, onde os dois veículos colidiram de frente e com o choque, o motoqueiro foi cair fora da pista de rolamento, vindo a óbito no local. O pneu da caminhonete foi arrancado com o impacto da batida, porém o motorista nada sofreu, o motorista da caminhonete. Já o motorista da moto, o Isaías Costa Rodrigues, acabou falecendo, ele que tinha 33 anos, foi velado no hospital, no velório municipal de Guariba. Portanto, aí também essas as informações que a gente traz. Você está acompanhando Rotativa Sonora. CYK 509 1210 kHz 24 horas no ar. Rádio Vida Nova. A Rádio Vida Nova está com o WhatsApp 996039219. Repetindo, 996039219. Deixe a sua sugestão, a sua mensagem, a sua gravação. É o WhatsApp da Rádio Vida Nova. Rádio Vida Nova passa a apresentar propaganda eleitoral gratuita. Rádio Vida Nova. É bom ter saudade, ter um tempo feliz pra lembrar. A gente não pode arriscar, temos que ter em quem confiar. Ori vai voltar, com garra e força pra lutar, pois o povo merece sonhar outra vez. Agora e sempre eu sou Ori 23. Olá, está no ar o programa Ori 23 para você de Jaboticabal, Córrego Rico e Lusitânia. E hoje vamos falar de um assunto delicado, finanças do município. E eu quero saber do Vitório. Vitório, você como contador, foi secretário de Fazenda do município, tem experiência. O que podemos fazer para colocar a casa em ordem? Giovana, para você, nossos amigos e amigas que nos ouvem nesse programa tão especial que é falar de finanças. Tenho muita experiência com as finanças da Prefeitura Municipal. Como contabilista, como empresário contábil no município, já há 26 anos trabalhando nessa área, principalmente nas finanças do nosso município. Eu que já tive a oportunidade de ser secretário de Fazenda na gestão do governo Ori, pude adquirir conhecimentos à frente dessa secretaria e hoje me sinto preparado para ajudar o Ori a sanear as finanças do município. Todos sabemos que teremos que fazer várias adequações em secretarias, diminuir assessorias, isso é fato. Por exemplo, em secretarias, vamos ter que determinar que secretários ocupem outras de secretarias de forma interina, para fazer dessa forma a economia no município. Da mesma forma, com relação a assessorias, teremos que diminuir significativamente o número de assessores. Vamos precisar de uma austeridade financeira muito grande para colocar a casa em ordem. Sabemos
das dificuldades que encontraremos a partir de janeiro, mas eu e Iori, com muita gestão acima de tudo, teremos essa responsabilidade de fazer com que a Prefeitura Municipal volte a ter a saúde financeira que precisa. Não é possível que a Prefeitura Municipal fique quase um ano sem pagar os seus fornecedores de massa asfáltica, por isso que a cidade está toda esburacada, fornecedores de remédio, por isso que falta remédio na farmácia municipal. Enfim, o que eu e o Iori vamos fazer é gestão responsável com o dinheiro público. Vitório, uma realidade muito preocupante. E você, Ori, o que pensa? O Vitório está coberto de razão. Teremos que fazer gestão, controlar gasto público, fazer cortes severos com assessoria. Vamos trabalhar com o mínimo possível de assessores, cortar secretarias, enxugar a máquina administrativa, cortar aluguéis. Vou fechar a Imurja para que, com o custo que nós temos hoje de quase 70 mil reais com a Imurja, nós vamos contratar pessoas para limpar, para varrer, para capinar a cidade, deixar a cidade limpa como ela merece. Para você que está me ouvindo, tenha certeza absoluta, os desafios serão imensos, mas com maturidade, com a experiência que nós temos, iremos rapidamente colocar Jaboticabal nos trilhos do desenvolvimento, do crescimento, mas acima de tudo, da humanização. Atender bem as pessoas, dar uma melhor qualidade na saúde pública, melhorar o ensino, aumentar vagas de creches, enfim, isso tudo é possível, porque nós acreditamos que é possível. Eu quero ver o meu povo sorrir. Eu quero ver. Quero agradecer você pelo seu carinho, pela sua participação mais uma vez. Você não sabe quanto é importante ter você nesse momento do nosso lado. Um grande abraço e que Deus nos abençoe sempre. Olha ele aí, a cidade vai sorrir. Vem com a coragem de fazer sempre mais. Vamos dar as mãos, abrir o coração no voto 23. Eu quero Ori outra vez. Coragem, seriedade e determinação. Neste dia 2 de outubro, vote 45. Renata Acirati, prefeita. Olá, amigos de Jaboticabal. Estamos a 2 semanas das eleições municipais, onde você vai eleger os vereadores, a prefeita e o vice-prefeito de Jaboticabal. Nossa gente está desacreditada com a política. Afinal, tantos casos de corrupção e mau uso do dinheiro público, que chegamos a ficar indignados, não é verdade? Mas a única saída, por incrível que pareça, ainda é o voto. E você se pergunta, mas como vou escolher um bom candidato? É só você analisar a vida de cada um, analisar seu passado, sua vida pessoal, sua vida profissional e sua vida política. Se esse candidato já esteve envolvido em alguma fraude, em casos de corrupção, se responde a processos na justiça. E somente votando de forma consciente e elegendo políticos sérios, honestos, políticos de ficha limpa e comprometidos com você, é que conseguiremos mudar essa triste realidade. Valorize o seu voto, escolha o seu candidato e vote corretamente, pois o eleito estará lá, te representando pelos próximos 4 anos. Depois não adianta reclamar. Chega de votar no rouba, mas faz. Chega de votar em um candidato porque ele prometeu que vai dar um jeitinho em tudo. A população quer moralidade, quer que o sagrado dinheiro dos seus impostos seja aplicado em benefícios da população. Político sério é aquele que trabalha por você, que usa o dinheiro público para o bem da população. Vote pelo Ficha Limpa, vote pela honestidade. Vote 45, vote Renata Acirati para prefeito de Jaboticabal. Obrigada, amigos de Jaboticabal, Lusitânia, Córrego Rico e Zona Rural. E até o próximo programa. Coragem, seriedade e determinação. Neste dia 2 de outubro, vote 45. Renata Acirati, prefeita. Entra no ar mais um programa do Partido dos Trabalhadores, com Miriam Bacarim, prefeita, e Nelson Barbieri, vice. Hoje, o assunto é cultura. Quais projetos culturais você tem em seu programa de governo? Cara Geisa, queridos radioouvintes, uma coisa que tenho escutado muito dos moradores, especialmente dos jovens, é sobre a falta de espaço, de cultura e de lazer em nossa cidade. E temos muitas propostas para Jaboticabal. Vamos voltar a dar vida, cor e som aos espaços públicos, ocupar os bairros com arte e música, valorizar os artistas locais. Vou dizer algumas propostas que pretendemos fazer no nosso governo.
A realização de eventos culturais com shows e exposições de arte e cultura no Cora Coralina. Voltaremos com espetáculos e sessões de cinema no Teatro Municipal. Faremos festivais para crianças e jovens nas praças públicas. Faremos com que a Pinacoteca seja mais um ponto de cultura de nossa cidade, assim como a Biblioteca Municipal, que será revitalizada. Precisamos de emprego, de saúde e educação para sobreviver, mas precisamos da arte, da cultura e do lazer para viver. Curta nossa página no Facebook, Miriam Bacarim, vote 13. Sou o professor Emerson. Estamos levando nossas propostas, conversando com a nossa população e com um sentimento único. Todos querem mudar e sabe quem pode promover essa mudança. Você quer, você muda. Jaboticabal precisa mudar para melhor. 51! É Júnior De Vito e Doutor Nechar. Vamos juntos mudar Jaboticabal. Começa agora o programa Jaboticabal é 40, com Júnior De Vito prefeito e Doutor Nechar vice. Olá amigos e amigas, sou Júnior De Vito, candidato a prefeito de Jaboticabal. Estou aqui para pedir o seu voto. Vote 40 no dia 2 de outubro. Vamos juntos mudar Jaboticabal. Vou lhes dar alguns exemplos. Vejam a cidade de Sertãozinho, como se desenvolveu. Isto foi trabalho do prefeito que quis ajudar a sua população. Vejam um exemplo de Matão, também uma cidade industrializada. Todas elas mais jovens que Jaboticabal, menores que Jaboticabal e se desenvolveram. Trabalho do prefeito que quis mudar a história daquela cidade. Será que Jaboticabal tem que ficar jogado à própria sorte? Será que a nossa população não merece a oportunidade de ter um emprego, de resgatar a sua dignidade, ganhar o seu dinheiro, comprar a marca de arroz que você quer, a marca do feijão que você quer, comprar na loja que você quer? Política de assistencialismo não melhora a vida das pessoas. Nós estaremos sim atentos, temos que ajudar as famílias que mais precisam, e isso nós iremos fazer. Mas também vamos ofertar a qualificação, também vamos dar a vaga de emprego para todas as pessoas que precisam disso. Nós queremos desenvolver a nossa sociedade, ter uma sociedade menos carente de política de assistencialismo. O que nós queremos, eu e Dr. Nechar, é melhorar a vida de cada um de vocês. Chega de ser vagão, nós temos que ser a locomotiva da nossa região. Nós já fomos e nós precisamos voltar a ser a Jaboticabal tão sonhada e querida por todos nós. E juntos nós vamos mudar Jaboticabal. Por isso, vote 40, confie, acredite, nós podemos mudar juntos Jaboticabal. 40 eu vou votar, é Júnior De Vito e Doutor Nechar. No 40 eu vou votar. A Rádio Vida Nova apresentou Horário da Propaganda Eleitoral Gratuita. 24 horas no ar. Rádio Vida Nova. Fique muito atento para este recado da Teto. Aguarde para comprar pisos e revestimentos a partir de quinta-feira. Serão 3 dias do Super Feirão de Pisos e Revestimentos da Teto Materiais para Construção. Será quinta, sexta e sábado. O maior feirão de pisos e revestimentos com preços de até 50% de desconto. Lembre-se, nos dias 22, 23 e 24, na Teto Materiais para Construção. Rádio Vida Nova. Ah, outra coisa, não esquece o protetor solar antes de sair, tá? Promete pra mim? O sol tá muito forte. Tá, prometo, vai. Ih, eu não ouvi. Ah, prometo. Ótimo. A Unimed agradece e tenha um bom dia. Valeu. Nossos clientes são mais do que clientes. Afinal, nossa vida é estimular você a cuidar da sua. 15 de setembro, Dia do Cliente. Cuidar de você. Esse é o plano.
Na hora de fazer as suas compras, procure os melhores preços, qualidade e bom atendimento. E o Supermercado de Beraldini oferece a você tudo isso e muito mais, com completa seção de açougue, padaria e hortifruti, com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas, direto do produtor para a sua mesa, e aceita todos os tipos de cartões. Supermercado de Beraldini, na Avenida Tiradentes, 1474. Telefone 3203-3423. Aberto de segunda a sábado, das 7h30 às 19 horas. Faça suas compras no Supermercado de Beraldini. Rádio Vida Nova. Grande promoção na Ótica Diniz. Neste mês de setembro, você compra o seu óculos de grau completo e ganha um lindo óculos solar nas Óticas Diniz. Na Rua Rui Barbosa, número 808, Centro de Jaboticabal. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Frutos da terra, mercado, padaria, varejão e açougue. Pão quentinho a toda hora. Está procurando qualidade e bom atendimento? Frutas frescas e um bom preço? Em Frutos da Terra, tudo o que você espera para uma alimentação saudável. Frutas, verduras e legumes fresquinhos. Frutos da Terra, Avenida Major Novaes, 875, esquina com a Floriano Peixoto. Rádio Vida Nova. No dia 22 de setembro, a Rádio Vida Nova faz aniversário. E quem ganha o presente é você, amigo e ouvinte. Para comemorar os 82 anos de emissora, a equipe da rádio vai realizar uma confraternização das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas. É dia 22 de setembro. Venha cantar os parabéns com a equipe Vida Nova. Participe desse momento especial. Contamos com sua presença. Supermercados Cogiba oferece para você os melhores produtos e ofertas. Padaria, açougue e com o melhor hortifruti direto do produtor. De segunda e terça-feira tem o especial hortifruti. De quarta a sábado, ofertas especiais. Supermercados Cogiba, restaurante com a melhor comida da cidade. Venha saborear os diversos tipos de pratos com qualidade e ótimo preço. Todos os dias, de segunda a sábado, no horário das 11 às 14 horas. Lembrando que o Supermercados Cogiba faz entregas a domicílio. Supermercados Cogiba, 2 endereços em Jaboticabal. Avenida da Saudade 336, bairro X, telefone 3203-1723 e Rua Professor Valdir Pedro Morano, número 750, bairro Industrial, telefone 3209-4028. E atenção, clientes! Supermercados Cogiba, aberto até às 21 horas. Rádio Vida Nova. Voltamos a apresentar Rotativa Sonora. Na Rotativa Sonora é hora de falar de esporte. Nas ondas da Vida Nova, bola no barbante. O lance em todos os lances. Na vibração da galera. A emoção do gol. O esporte pelo mundo, no Brasil e na região. E as informações do esporte amador de Jaboticabal. No ar, nos 1210 da Rádio Vida Nova. Bola no barbante. Muito boa tarde para você, sintonizado aqui na Rádio Vida Nova. A partir de agora tem Bola no Barbante. A apresentação desta segunda-feira é de Matheus Alexandre e também de Daniel Ramalho. Segunda-feira, 19 de setembro de 2016. Daniel, boa tarde a você. Muito boa tarde, Matheus Alexandre. Boa tarde a todos os amigos ouvintes do Bola no Barbante. Começamos com a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, Clássico Paulista, que aconteceu no sábado, Daniel, com uma vitória importantíssima do Palmeiras em Itaquera, e posso dizer que o Palmeiras massacrou o Corinthians. Daniel. Eu sei que você fala com o coração partido, Matheus, mas foi o que ocorreu, né? Exatamente, o Palmeiras dominou amplamente a partida, conseguiu fazer um gol logo aos 4 minutos do primeiro tempo, né? Através de Moisés, né, Matheus? Não tinha Jesus, mas tinha Moisés. Ficou difícil, né, Matheus? Aí é complicado, né? E esse gol logo no início já dificultou muito mais o trabalho do Corinthians, que já seria difícil, né? Seria muito difícil. Eu estava até comentando isso com um amigo meu. Todos falam que o time do Corinthians é ruim, Daniel. Não vejo dessa maneira. O time do Corinthians não é ruim. O time do Corinthians, na mão do Tite, deu muito trabalho.
mas porque o Tite tinha as peças fundamentais. O Tite entende de futebol, assim como o Cuca. Não tem como você colocar, fechar um meio de campo com uma qualidade que tem o Palmeiras muito superior à do Corinthians. Então, teria que pelo menos ter uma chave, ou um truque, ou uma carta na manga, para poder sair da dificuldade do que o Cuca armou. O Palmeiras estava sem o principal jogador, que hoje é o Gabriel Jesus. E mesmo assim, Daniel, 90 minutos de jogo, o Corinthians não chutou uma bola, aquela que fala assim, nossa, que defesa, nossa, nem parecia. O Palmeiras massacrou o Corinthians. Ô Matheus, eu ainda considero o elenco do Palmeiras amplamente superior ao elenco do time do Corinthians. E um detalhe, mas o era um time clássico, do Tite, né, Daniel? o time do Tite ainda tinha alguns outros valores que foram se perdendo com o decorrer do tempo aí. O Cristóvão, quando ele assumiu o time do Corinthians, alguns jogadores foram. E o Corinthians repôs o elenco aí de forma muito ruim, se for ver. São jogadores que seriam promessas. Até esses jogadores se ajustarem, se acertarem dentro do elenco, vai um tempo, emana um tempo. E nós sabíamos que a situação do Cristóvão no Corinthians era extremamente difícil. Ele não estaria substituindo qualquer treinador. Simplesmente estaria substituindo o Tite, que ganhou tudo pelo Corinthians. Né? Então é uma situação muito complicada. Eu acho que a diretoria se precipitou. No mercado hoje, você não tem um treinador que vá querer assumir o Corinthians nesses condicionantes, pode ter certeza, vai ter que buscar outra promessa. Para mim, um nome excelente, que seria até aceitaria ele no meu São Paulo, cansei de falar isso, né, no microfone aqui, que o Guto Ferreira está fazendo um trabalho excepcional por onde passa, pegou o Bahia na zona de rebaixamento, já está no G4 na segunda divisão. E a característica do Guto é com times limitados. Ele consegue achar a chave para a equipe, a solução, vamos dizer assim, né? E o Corinthians hoje precisa de uma solução. Agora, me dizer que vai ficar lá o Fábio Ferreira, né? Fábio Carelli, é isso? Isso, Carelli lá até o final do ano, isso é conversa para boi dormir. E o planejamento para o ano que vem? Ou seja, vai ficar uma palhaçada de novo, seu Roberto de Andrade? Estão falando em Roger, né? É o que saiu do Grêmio. Posso ser sincero? É mais um. Não é a mesma coisa do Cristóvão. Não adianta querer comparar o Roger ao Tite, não tem como. Esquece o Tite, esquece o que o Tite já fez, já foi um vencedor, agora está na seleção brasileira. O Corinthians agora tem que procurar um técnico com as características do Corinthians. Um exemplo, eu citaria aqui, chegou uma informação esses dias que o Luxemburgo estaria na conversa e na pauta para assumir o Corinthians caso o Cristóvão cairia. Será que não seria um momento ideal para o Luxemburgo, que está sumido no cenário? Poderia pegar esse time. O Luxemburgo que também tem essa característica de fazer times limitados a jogarem. Fez com o Flamengo do ano passado. Mas ele gosta de trabalhar mais com medalhões, né, Matheus? É uma característica dele. Ele consegue fazer com que medalhões se entrosem e joguem. É um excelente treinador. Os últimos trabalhos do Luxemburgo não foram tão bons, mas é aquilo que você disse, abre-se uma perspectiva muito legal para que ele realmente pegue o Corinthians, e ele tá com essa vontade, né, com essa disposição, não apenas de ganhar dinheiro, né, porque é um treinador extremamente caro, ele não vem por qualquer preço, muito pelo contrário, ele sabe que para você assumir hoje o Corinthians, né, a pressão que vai se ter, e ele vai querer se garantir de alguma forma. Mas é isso que eu estou querendo te dizer, é um técnico que entenda o que é ser técnico do Corinthians. Não é... Estão dizendo muito do Nelsinho Batista, Eduardo Batista, né? Filho do Nelsinho. Estão dizendo. Realmente está fazendo um ótimo trabalho dentro da Ponte Preta. Mas a Ponte Preta é um time um pouco inferior ao Corinthians. Não tem a estrutura que tem o Corinthians. Não tem a pressão que poderia acontecer. Ele foi para o Fluminense, começou a ter pressão, pipocou e foi embora. Você entendeu? E quem montou esse time da Ponte Preta foi o Guto. Foi o Guto. Ele pegou o time já em andamento, só finalizando, só deu prosseguimento àquilo que o Guto fez no comando técnico. Só que o Guto, Matheus, vai ser necessário dar um tempo para ele. Eu não sei se no Corinthians eles vão querer dar esse tempo pro treinador. A torcida vai precisar entender. O clube está sem dinheiro. O estádio do Corinthians, infelizmente, vai atrapalhar muito o planejamento do Corinthians, não só para esse final de ano, como para os outros anos. Se não viesse naming rights aí, o Corinthians vai passar por uma crise financeira muito grande. Não, embora uma hora venha, né, Daniel?
Uma hora vem, não que seja no valores que eles estão desejando aí, um pouco bem inferior, mas uma hora vem, né? Sabemos disso que o Palmeiras conseguiu, né? Com a W Torres, então uma hora sempre encaixa, mas até lá acredito que a torcida corintiana vai passar muito sufoco. Infelizmente, e o torcedor corintiano mudou, né, de patamar. Hoje mudou, viu, Daniel? Mudou, porque se o Palmeiras, no meu ponto de vista, merecia ter saído de Itaquera, não com 2-0. 2-0 foi pouco. 5, aí sim seria um resultado ainda, vamos dizer lá, né? Agradável para o Corinthians. Justo, né? Porque o Palmeiras massacrou o Corinthians. E se isso acontecesse, o Roberto de Andrade, eu acho que hoje não existiria no mapa como presidente do Corinthians, porque a torcida queria invadir o camarote. E a torcida tomou muita borrachada, porque queria pegar o Cristóvão também. Viu? Mas, voltando ao patamar do torcedor corintiano, ele mudou já de filosofia. O torcedor corintiano até um tempo atrás tinha um time mediano, optava pela raça, ganhava de 1-0, aceitava tudo isso. Hoje o torcedor corintiano ele é mais exigente. Por tudo que o Tite conquistou à frente aí do Corinthians, é um torcedor que exige muito mais. Me lembra muito a época do São Paulo nos anos 90. Depois que o São Paulo passou por aquela fase brilhante, o torcedor só vai no estádio se o time está bem. Se não tiver, o torcedor até se desfaz do time. Então, o torcedor do Corinthians ganhou esse patamar. Hoje ele é muito mais exigente. No domingo, às 11 horas, Flamengo e Figueirense. O Flamengo venceu a equipe do Figueirense no resultado de 2-0 e manteve colado ao Palmeiras. Cruzeiro e Atlético Mineiro, outro clássico no Mineirão. O Cruzeiro faz muito tempo que não ganha do Galo, empatou em 1-1. Já o Grêmio perdeu para o Fluminense. Que crise estão aí os times gaúchos, hein? Tanto o Grêmio como o Internacional. Atlético Paranaense, Daniel, o Atlético Paranaense venceu o São Paulo e dificultou. Acredito que o São Paulo não esteja nessa má fase que todos estão dizendo aí, um time ruim. Não é assim. O São Paulo agora vai se encaixar com o Ricardo, gosto da maneira que ele trabalha, é um excelente técnico e vai sim entrar nas normas do que ele pensa, né? Este é a minha visão. O que aconteceu com o São Paulo foi querer trazer técnicos de fora para uma realidade diferenciada que é o futebol brasileiro. E não se deu certo. Esses técnicos trouxe os jogadores que ele confiava, né? Que o técnico confiava e montou este elenco, no meu ponto de vista, fraco do São Paulo. Fraco assim, né? Entre aspas, né? Vamos aí igualar o Corinthians, né? Dentro da competição. Mas o Corinthians está em quinto, mas não perde em nada para o São Paulo em suas deficiências. Tirando alguns jogadores, como aquele zagueiro que eu gosto muito, que é o Rodrigo Caio, né? Este é monstro, joga demais. E o Chaves, viu? Eu queria um Chaves no meu time do que o Gustavo. O Chaves é um baita centroavante. Bola sobrou pro Chaves, é caixa. É que não tem um meia assim como o Corinthians. Daniel Ramalho. São Paulo montou mal o elenco, Matheus. Faltam peças. Ou seja, o Ganso foi embora. Você não tem um meia armador no time. E a base? Não é possível que não tenha um meia armador dentro da base. Infelizmente não foi preparado. Infelizmente, para mim, o pior trabalho do São Paulo nos últimos tempos foi do Bausa. Ao contrário do que muitos estão dizendo. Você pega os números do Bausa. O Osório foi horrível. O Daniel, me perdoa. O Osório é horrível como técnico. Me perdoa. Já tá dando linha do México também. Eu discordo de você, né? Ele que montou esse time do Atlético Nacional, que foi campeão da Libertadores aí. Mas é horrível, mostrando o futebol. Ele tinha vontade, né, de formar um trabalho diferenciado no São Paulo. Ele até começou, só que a diretoria do São Paulo, infelizmente, não acompanha. Você precisa de um tempo para que isso aconteça. Traz ele de novo. Olha, Matheus, eu aceitaria, Matheus. Eu gosto muito dele, eu gosto muito do trabalho dele, ao contrário. Eu gosto muito do Ricardo, eu prefiro o Ricardo. Eu gosto do Ricardo, mas eu ainda preferiria ele. Mas com relação ao time do São Paulo está se moldando aos poucos, né? Está se ajustando, vai indo um tempo. O São Paulo agora é só para o ano que vem. O São Paulo tem que tentar se segurar aí na primeira divisão esse ano, né? Somar seus pontinhos, mesmo que seja 1-0 aí dentro de casa, 0-0 fora. É engraçado que tem um amigo meu que é palmeirense e ele mora num prédio, né? E o São Paulo terminou o jogo, ele foi lá e tirou uma foto dele olhando para baixo. E mandou para um amigo meu São Paulino. Ele falou: aí, Leandrão, chupa mais essa, né? Ele olhando lá para baixo, tá vendo São Paulo, né? Achei muito legal a criatividade dele.
Bacana, a galera zoando aí na net. Né? Não, ele tá de parabéns realmente pela criatividade, mas é o seguinte, né? Há quanto tempo faz que o Palmeiras não ganha título? Ganhou a Copa do Brasil, né? Foi o último título. Mas brasileiro... E se ganhar, né? Porque o Flamengo tá na cola. E o Flamengo é time de tradição, hein? E o Flamengo, a torcida palmeirense tá todas assim, este ano, hein? Calma, hein? Calma, porque o Palmeiras, às vezes, ele oscila dentro da competição. E se deixar o Flamengo engrenar com aquele meio de campo fortíssimo, o Flamengo pode papar esse título, porque não tá 5-3, 4, tá a 1 ponto. Um ponto é um ponto. E tá 1 ponto por deficiência do Palmeiras. O Palmeiras teve jogos que deveria decidir em seu favor. Por exemplo, o último jogo contra o Flamengo, o Palmeiras jamais poderia ter deixado de escapar 3 pontos. Jogando com um jogador a mais. O tempo dentro todo, de casa. Né? Dentro de casa é a hora da decisão, é o risco, é o que eu temo no time do Palmeiras. Está faltando alguém para chamar a responsabilidade. Eu estou sentindo falta disso no time do Palmeiras ainda. Chamar a responsabilidade nessa hora difícil, falar vamos resolver. São nesses jogos que você ganha o campeonato, né? Nesse confronto direto. E teoricamente o caminho do Flamengo até o final do campeonato é muito mais fácil que o caminho do Palmeiras. Então, o Palmeiras não vai poder titubear. Eu acho que está titubeando muito, já poderia estar muito à frente na tábua de classificação. Acreditava no Palmeiras desde o ano passado, mas eu ainda acho que o Palmeiras está muito deficiente, viu, Matheus? Eu acredito que os principais... e o Santos comendo pela beirada, né? Mas os principais é Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras tem que tomar muito cuidado, senão vai perder o título. Outro jogo ontem foi Ponte Preta e Chapecoense e Ponte Preta em 2-2. E Sport perdeu mais uma vez para o Curitiba, resultado de 1-0, Vitória 0, Botafogo 1. Belo trabalho do Botafogo. E o Santos vencendo aí o Santa Cruz. Hoje tem aí a última rodada, América Mineiro e Internacional. Com o término da 26ª rodada da competição do Campeonato Brasileiro, hoje o Palmeiras continua líder com 51 pontos, o Flamengo 50, Atlético Mineiro 46 e Santos 45. O Corinthians vem em quinto com 41, mas não é a realidade esta posição para o Corinthians. Tenho em mente que o Corinthians possa cair mais dentro da tabela. Figueirense em 17º, 18º, o Internacional, que se não ganhar hoje se complica também, em 19º Santa Cruz, em 20º América de Minas. Daniel Ramalho, um pouquinho agora do Jotão, que venceu aí a sua partida e se classificou, Daniel. 3-1, né, contra o time do Grêmio São Calense. É uma partida até tranquila para o Jabuticabal Atlético, né? Começou muito bem, fez o gol logo no início lá, o Leonai conseguiu bater de fora da área, né? Vencendo o goleirão Jefferson, fez 1-0, dominou o jogo, conseguiu chegar à marcação do segundo gol, né? E até então estava muito tranquilo, perdendo diversas possibilidades. O Douglas chegou a diminuir para o time do Grêmio São Calense, o Grêmio São Calense até cresceu, né, em campo, mas com o terceiro gol, com o gol de pênalti convertido pelo Pedrão, o Atlético fez o resultado, manteve o resultado, chegou a 25 pontos, vai brigar na última rodada, aí vai jogar contra o Guariba. Teoricamente o jogo está marcado para o sábado, às 3 horas da tarde. O Leite nos disse que talvez esse jogo fosse passado para o domingo de manhã, mas a gente está esperando a confirmação. Na tabela ainda consta 3 horas da tarde, né, lá em Guariba. E vencendo e contando aí com o tropeço do Raça, o Jabuticabal Atlético pode terminar essa primeira fase aí em primeiro lugar. O Leite disse os motivos pela transferência? Eles queriam mais público, né? A questão do pessoal do Guariba queria, né? Mas pelo jeito eles desistiram da situação e me parece que vai ser sábado mesmo. Mas vamos aguardar, a gente passa essa informação para o ouvinte da Rádio Vida Nova certinho, né? Hoje deve sair essa confirmação e estaremos lá transmitindo, viu, Matheus? E a respeito do empresário que fez uma atitude muito bonita ao ponto de vista seu, do Jorge de Belo, comente um pouco, Daniel. Para que você tenha uma noção, né? O Jabuticabal Atlético, por exemplo, o Sub-18 entraram em campo às 12 horas e 30 minutos, enfrentando o Sub-18 do Grêmio São Calense. Acontece que no caminho, ali nas proximidades de Guariba, o ônibus do Grêmio São Calense, ele quebrou, né? E não havia como a possibilidade dos jogadores chegarem em tempo. O Sub-18 não chegou, aí os empresários, aí no caso o Marcos Varotti, né, e alguns amigos aí, pegaram os carros próprios, foram até o local onde estava quebrado o ônibus, trouxeram os jogadores para o jogo, né, e os jogadores entraram em campo. Para que você tenha uma noção, Matheus, nós tivemos a informação que 5 jogadores desse grupo do Grêmio São Calense ano que vem estará indo para a Europa, né? Então você vê como é que
aproveitar a situação, né? E com essa quebra do ônibus, o pessoal do Grêmio São Carlense, inclusive, estava sem almoço, sem nada, né? E vendo essa situação, Marcos Varotti foi lá, arcou com os lanches para a garotada, arcou com as vans para levar esse pessoal de volta até São Carlos, né? O Aranha também forneceu os refrigerantes. Então, uma reunião de pessoas, e esse empresário que está ajudando, auxiliando o Jabuticabal Atlético, dando toda a parte de concreto lá, da construção das arquibancadas, né? Do campo do Jardim das Rosas, do Canhoteiro. Então, a gente fica assim, envaidecido, né? A gente sente orgulho de ser jabuticabalense, de saber que tem pessoas aqui na cidade de Jabuticabal que amam o Atlético, que amam a cidade, que gosta de ver futebol, e vai realmente, encampa a ideia e tem atitudes como ser humanos, né? Fantástico, é uma atitude que você tem que enaltecer, você tem que aplaudir. Ele não precisa disso, de a gente estar falando, mas a gente tem a necessidade de falar isso, porque isso é uma atitude muito bonita. A gente saiu dali, né? Realmente com a alma lavada, a gente olha assim, a gente fica muito feliz de ver esse tipo de atitude, não só com a vitória do Atlético, não só com o futebol apresentado, mas com esse tipo de atitudes. Tenho certeza que o presidente do time foi embora com uma impressão de Jabuticabal muito boa, né, Dani? Sérgio Pelvezan, doutor Sérgio Pelvezan, viu? O presidente do Grêmio São Carlense, pode ter certeza, essa informação chegou até ele, não veio junto, né, com o clube, mas ele pode ter certeza, essa informação chegou até ele, chegou inclusive para o pessoal da Liga, viu? O Luciano teve contato com esse tipo de informação a respeito de tudo acontecido, e o pessoal ficou realmente muito emocionado. Isso demonstra, né, a voluntariedade, e é muito gostoso, é um gesto humano fantástico. E que rivalidade é apenas dentro de campo, né, Daniel? Com certeza, pessoal. Isso foi um bom exemplo do time, da galera aqui de Jaboticabal, e mostrarem não só para Jaboticabal, mas para toda a região, que a violência é algo que não se deve acontecer, e que rivalidade é só dentro de campo, e torcida, o fator torcida é apenas apoiar o seu time, mais nada, só isso. É curtir o futebol, é curtir o momento de lazer, né? É aproveitar todo o momento de lazer, o momento que você pode estar com a tua família ali curtindo, o momento com o seu filho, né? Isso é muito gostoso. Matheus, vamos nos despedindo, né? Desejando uma ótima semana a todos, ótimo final de tarde e grande abraço e mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Assim que estiver por aí no Centrão, algo assim, pode passar por aqui, participaremos aí de Bola no Barbante. Agradeço a sua presença hoje para fazer este programa maravilhoso, trazer aí as notícias de esporte para Jaboticabal e a nossa região. Valeu, Matheus. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Um grande abraço. Quero aqui, para finalizar, deixar um abraço. Quem disse que corintiano não deixa abraço a palmeirense? Alô, Zil, alô, Eduardo, ao meu pai Nivaldo, um grande abraço aí a vocês. E também no Gião, o Lidião, o Samuel, palmeirense roxo, um grande abraço aí a vocês. Termina aqui, Bola no Barbante. Voltaremos amanhã, assim que terminar os noticiários, dentro de Rotativa Sonora. O esporte tem mais força. Bola no Barbante.